esse lance de liberdade de expressão é um tema extremamente caro e também... Ai, cara, como é que eu vou dizer isso? Eu vou te dar 2 exemplos aqui de coisas que aconteceram no ano passado, que, na minha opinião, são uns alerta vermelho. Primeiro, tem a ver com... Então é bom. Se alerta vermelho é porque é bom. Caralho. Não, velho? Porra, eu tô com o Zé Gotinha aí. Sabe quem mandou isso aqui? Foi o Padilha, cara. Da hora, hein? Ele me mandou isso aqui. Chegou... Eu vou te mandar a bandeira do Partido Comunista. Porra, vermelha aí tu tá de sacanagem. Que é isso, cara? Eu sou comunista, pô. Que é isso? Não, você pode mandar, pô. Pô. Mas que assim, que eu sou fã. Do Zé Gotinha eu sou fã. Esse boné, eu quero saber se vai ficar ali. O boné do MST não era aquele boné bonito ali na decoração. A gente bota ali junto com o boné da Viela, aí sim. da Venom e tudo mais. Tava falando da liberdade de expressão, coisas que aconteceram no passado. Vamos lá. Ano passado, você sabe que eu fiz um programa com, na época, presidente, o Bolsonaro. Sim. E, cara, eu sei que foi por uma decisão do Xandão. Se você procurar esse programa... Decisão de quem? Do Xandão. Quem é Xandão? Xandão. Porra, a careca mais reluzente do Brasil, não é verdade? Rapaz, não se trata uma autoridade desses tempos. Então, já pensou um dia que eu não puder falar isso? É disso que eu tenho medo. É por isso que eu estou demonstrando de que não há qualquer risco à liberdade de expressão. Você está falando aí de modo satírico de um personagem da República, e é seu direito. A sátira cabe, a sátira pode. O que não pode é chamar o povo para quebrar, de fato, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto. É essas coisas que não podem acontecer. E aí, nesse programa com o Bolsonaro, na verdade, esse programa com o Bolsonaro, se você procurar ele agora no YouTube, você não encontra. Ele sofreu algo que a gente chama de shadow ban. Por lance de inquérito, de fake news, não sei o que, tudo mais. Mesmo a gente falando durante todo o programa que tudo que fosse dito aqui era para ser pesquisado e que não era para tomar como verdade absoluta nada que fosse dito aqui. A mesma coisa a gente fez no programa com o Ciro, com a Tebet e com o Lula também. O do Bolsonaro, ele desapareceu. Para assistir esse programa, você precisa entrar no canal, você tem que ir na aba do ao vivo, você tem que scrollar pra caramba, rolar a página pra baixo pra caramba, encontrar o programa, daí clicar e assistir. Então, ele tá no ar? Tá, mas ele não aparece nas buscas. Não existe nas buscas. Mas tem uma decisão judicial sobre isso? Olha... Estranho, hein? A informação que eu tenho é que ele entrou no esquema lá do inquérito das fake news. É que se fosse retirado do ar, não tem como mais ou menos, seguir porque, no ar. Por exemplo, é estranho. Não é retirado do ar, é meio que escondido. Por exemplo, o Monark, vou usar o Monark de exemplo. O Monark, ele tá suspenso de todas as redes sociais, né? Mas uma coisa interessante é que o Twitter dele não tá bloqueado. Ele só não pode ser encontrado no Brasil. Então ele pode twittar, só que não aparece no Brasil. Então é uma dinâmica um pouco esquisita. Ele tá bloqueado, Mais ou menos, porque assim, se eu usar um VPN eu consigo ver. Entendeu? Claro, mas se você não tem, se não tá disponível, ele tá bloqueado. Mas enfim, mas onde é que você quer chegar, que é o mais importante? Então, aí, o que eu quero dizer é que assim, existe uma vontade de esconder o conteúdo que tem o Bolsonaro falando, que na minha opinião, podia ter sido usado inclusive para, caso ele tivesse falado alguma mentira, ou caso ele tenha falado alguma mentira, para incriminá-lo em alguns lugares, e não necessariamente tirar o meu programa da busca. Aconteceu também uma parada que é também na mesma vibe do inquérito das fake news, e eu sei que não tem muito a ver com isso aqui, são só medos. Que teve um documentário de um site chamado Brasil Paralelo, que era um documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. E assim, não sou partidário de Jair Bolsonaro, não acho o Brasil, não uso o Brasil Paralelo para me informar. Mas o que me chama a atenção é que esse documentário ele seria lançado somente para membros da plataforma e foi impedido de ir ao ar, antes de ir ao ar. Por quem? Nosso querido Xandão, pô. Tem decisão judicial sobre isso? Tem, cara. Eu teria que conhecer para dar opinião sobre o assunto. Eu não conheço porque, veja... Será? Porque assim, você pode ter uma opinião sobre... Não, claro, mas eu não posso ter uma opinião com base em algo... Não que eu desconfie de você. Acho que você é uma fonte confiável. Mas Será? Porque...
Não, será? Não, você é uma fonte confiável. E se amanhã eu não for? Um torcedor ilustre do Flamengo, carioca, boa gente, porra. Sorrisão desse aí, porra. Gostou, né? Salve, o cara não Vioto. pode, o cara não pode, porra. Agora, é que eu tenho responsabilidade com o que eu falo. Eu não posso analisar uma decisão do ministro do Supremo com base em algo que eu não tenho informação Mas eu objetiva. não tô nem te pedindo pra analisar, não. Sim, É sim. só uma questão de... Cara, se o que eu tô falando é verdade, não seria algo muito esquisito? Uma atitude como essas? Então, assim, o que eu quero dizer... Eu posso dar um exemplo pra você de algo muito esquisito? Por favor. O Google tem uma loja de aplicativo e a loja de aplicativo do Google ofereceu essa simulação de escravidão. Aham. Eu denunciei. Depois que eu denunciei, o Google retirou da loja o aplicativo. Eu publiquei no Twitter a denúncia. O Twitter fez aquelas notas de comunidade dizendo o seguinte: o PL 2630 não tem nada a ver com isso, veja bem. Aí foi uma nota de comunidade para nutrir os críticos do projeto 2630. Certo? Eu achei muito estranho. Porque eu não falei que a lei aprovada era aplicável a uma loja de aplicativo. Eu falei o seguinte: está demonstrada a necessidade de regulação das Big Techs. E na lei está prevista que racismo exige um cuidado redobrado. Me parece estranho a atitude do Twitter. Agora, por isso que tem que ter transparência nas regras sobre como eles moderam o conteúdo. Então, o que eu digo para você é o seguinte: se a decisão judicial é suspender o conteúdo de determinado canal, ou de determinado programa, ou de determinado podcast, não tem como suspender e ficar ali uma camada abaixo. Por isso que eu acredito que pode ter coisa estranha? Pode. Mas é preciso transparência para que a gente possa, como sociedade, avaliar a conduta dessas empresas. Nesse sentido, cara, eu tendo a concordar, porque assim, quanto mais transparência, melhor. Sempre. Né? Então não vejo nisso aí um problema. O meu questionamento geralmente é como as coisas ali, elas podem ser subvertidas para me fuder no futuro. E disso eu tenho medo. E são os medos que eu tô te colocando aqui como relator da PL e tudo mais. E eu tô ouvindo com muita atenção, mano, que eu acho que assim, como você vive o universo digital, você tem um podcast foda que chega para muita gente. E é o que eu tenho feito. E acho que é bem importante isso, a gente conversar e dialogar com fazedores de cultura, né, fazedores de comunicação, que tem um olhar muito próprio de quem está vivendo e fazendo. E eu tô ligado que é necessário nós redobrarmos a atenção para garantir a liberdade de expressão. Esse exemplo que eu falei do protocolo de segurança, que é diferente da proposta que veio para a mesa, sobre dever de cuidado, da lei alemã e tal, é uma ideia que eu tive, é preciso nós colocarmos camadas adicionais de proteção para a liberdade de expressão. Porque eu tenho noção. Eu sou de meu projeto histórico de sociedade, ele é minoritário no Brasil. Eu me posiciono, eu sei como que a minha ideia que eu defendo, que acho que é a melhor ideia, que é um projeto dos trabalhadores comandando o seu rumo, um projeto de socialismo, ele é minoritário. Eu sei que é minoritário. Socialismo que evolui para o comunismo. Eu acredito nisso, é a minha luta. Mas o que acontece? Como minoria, eu sei que é importante defender direitos de minoria. E defender liberdade de expressão é muito importante para a minoria. Entendeu? O Lula é o presidente, eu apoiei ele, votei nele, beleza. Só que isso é uma circunstância da vida. Eu sei que historicamente é muito mais complexo. Então eu não tenho a menor dúvida de que é necessário se fazer a defesa da liberdade de expressão. E estou convencido que nós estamos fortalecendo a liberdade de expressão com essa proposta.